Estamos iniciando mais um Café com a Coach e hoje o nosso tema é como ser mais produtiva, né? Como você desenvolver aí a produtividade, como você saber gerir melhor o seu tempo, o que é que está te impedindo, o que é que está fazendo com que você procrastine demais, né? Se você é aquele tipo de pessoa que começa as coisas e não consegue terminar, que deixa as coisas pela metade, que o seu dia é aquela correria e quando chega o final do dia você ainda olha assim e tem aquela sensação de que acabou não fazendo nada, fez muita coisa e acabou que quando chegou no final do dia não viu nenhum resultado. Então o que é que significa isso, né? O que acontece é o seguinte, ser produtiva não quer dizer que você esteja ocupada o tempo todo. Então, para você ser produtiva, você tem que ter um alinhamento, você precisa ter uma boa estratégia do que fazer durante o seu dia para você conseguir fazer tudo o que precisa ser feito e no tempo que você tem. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente vai ver o que significa ser essa pessoa produtiva, o que é que você precisa fazer, o que é que está te bloqueando. Então, fica comigo aqui até o final, porque tem muita coisa valiosa no nosso conteúdo de hoje, tá bom? E para iniciar, vamos ver aqui no livro de Tito. Tem um versículo que fala muito sobre produtividade. Olha só o que é que fala. Tito, capítulo 3, e o versículo 14. Diz assim: os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Então, o versículo aqui está deixando claro, não sejam improdutivos. Quando a gente tem uma vida improdutiva, a gente não tem uma motivação certa para o nosso dia. A gente acaba que fica aquele dia cansativo, acaba que fica aquele dia que você chega assim à noite e fala, mas o que foi que teve de bom durante o meu dia? Você não consegue ver nada. Você só está cansada de tudo que foi feito, mas sem resultado nenhum. Então aqui o versículo é um alerta para a nossa vida, para que nós não venhamos a ser improdutivas. E quando a gente fala de ser produtivo, o que é que significa produtividade? O nome já fala, né? Produto, atividade. É quando eu tenho uma atividade em busca de um resultado, de algo na minha vida. Ou seja, consiste em você realizar atividades, né, em um período de tempo, para que você consiga realizar o seu propósito, o seu objetivo, aquilo que você almeja. Por exemplo, digamos que o seu objetivo seja emagrecer. Vamos lá. Seu objetivo é emagrecer. Qual a atividade que você vai ter que fazer diariamente, todos os dias, para chegar nesse objetivo? Então, você vai traçar quais são as atividades que você vai fazer. Para poder chegar nesse objetivo, você vai fazer isso diariamente. Então, a questão da produtividade, você tem que ter um planejamento para, de fato, você consiga esse resultado. Então, ser produtivo não é você fazer muita coisa, se ocupar o dia todo. Ser produtivo é você fazer as coisas certas, no tempo certo e com equilíbrio. Nos meus atendimentos tem um método da gestão do tempo, que deixa bem claro em relação a isso. Atividades importantes, atividades urgentes e as atividades circunstanciais. Então eu não posso viver a minha vida só apagando incêndio. Eu não posso viver a minha vida só fazendo as coisas urgentes, só o que me aparece. Por quê? Porque isso vai desenvolver em mim um estresse, isso vai desenvolver em mim uma ansiedade contínua por conta de não conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, nós vamos ver aqui hoje justamente em relação a isso. O que é que está impedindo de você ver os resultados na sua vida, fazendo muita coisa e sem ver resultados? E qual a forma, quais novos hábitos você pode colocar na sua vida para ser mais produtiva. Então, nessa questão de ser produtiva, também ainda existe um fator que é a questão das distrações, do foco, da disciplina. Então, você precisa evitar, né, certas distrações. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, o significado da produtividade é esse.
É você produzir o que deve ser feito, agir da forma correta para encontrar os seus resultados. Só que tem coisas que atrapalham a nossa produtividade. Existem alguns exercícios, algumas coisas que não fazem a gente chegar no nosso objetivo. E uma delas, por exemplo, é a questão da sua noite, do seu sono. A falta de sono, né? Essa questão da insônia, de você não dormir bem. Um dos fatores assim primordiais para você ter um dia produtivo é como você dormiu. Então, se você dormir pouco, se você às vezes nem consegue dormir direito, consequentemente você já vai acordar cansada. Então, a sua noite de sono, ela precisa ser uma noite de sono reparadora. Ela precisa ser uma noite realmente que você consiga descansar. Para que você acorde, nós vamos ver aqui a forma como acordar, porque é um dos hábitos que a gente precisa introduzir para ser mais produtiva. Mas você precisa ter ali o seu horário de dormir e que seja ali as suas 8 horas, né, ali de sono, daquele sono tranquilo para você acordar bem. Porque quem dorme pouco, acorda mal. Quem dorme pouco já acorda sem energia. Já acorda estressado, já acorda de mau humor, porque não dormiu bem. Então, uma noite de sono desequilibrada atrapalha na sua produtividade durante o seu dia. Atrapalha nos resultados que você quer durante o seu dia. Uma outra coisa também que atrapalha a sua produtividade é a questão do pessimismo. De você sempre pensar assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai dar tempo, e a minha vida é uma correria, e a minha vida eu não consigo dar conta de tudo. Então, o que acontece quando a gente tem esse pessimismo, né? Essa negatividade, a gente acaba atraindo isso pra gente. Essa questão de você não olhar, né, sabe assim, o lado bom da situação. Não olhar que você vai conseguir, que vai dar certo. Eu costumo sempre falar algumas palavrinhas que a gente precisa declarar todos os dias na nossa vida. Que é, eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu preciso repetir essas palavras todos os dias. Eu posso, eu consigo e eu mereço. Não é assim, eu vou conseguir, eu vou alcançar, porque isso remete futuro. Você tem que trazer para o seu presente e declarar isso todos os dias. Então, quando você olha que é incapaz, que não vai dar conta, que não vai conseguir, e quando a gente fala também essa questão de dar conta, existem momentos na vida da gente que a gente precisa aprender também a delegar, a contar com uma rede de apoio muitas das vezes, porque tem coisas que a gente sozinho realmente não dá conta. Então, quem quer dar conta de tudo sozinha, às vezes isso também vai desencadear uma preocupação excessiva e que vai ocasionar um estresse profundo. Então, eu preciso olhar para a minha vida com um olhar otimista. Porque se eu pensar que eu não vou dar conta durante o meu dia, eu não vou dar conta de fazer tudo o que eu tenho que fazer naquele dia, se eu vier com esse pessimismo, consequentemente, eu não vou conseguir. Eu só vou viver mais um dia ocupada e viver um dia após o outro só nessa ocupação e sem ver resultado de fato na minha vida. Então, uma outra coisa também que é muito prejudicial para a sua produtividade é o sedentarismo. É você achar que as coisas vão acontecer sem você se movimentar. Pra gente ter resultado na vida da gente, é um movimento. Eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar. A palavra do Senhor, ela diz assim, a fé e as obras. Eu falo muito sobre isso. Fé e obras. A fé sem as obras, ela é morta. E as obras sem a fé também não faz nenhum sentido. Então, eu preciso da junção, fé mais obras. Eu acredito, eu sei o que eu desejo, eu sei o que eu almejo, eu sei qual é o meu objetivo e eu me movimento. Eu entro em ação, eu faço a minha parte. Então, quais as atividades, o que é que eu preciso fazer durante o meu dia para que eu chegue de fato no meu resultado e colocando isso em prática. Porque existem também pessoas que são cheias de objetivos, que traçam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E acabam que quando chega durante o dia,
deixa ou alguma distração, ou acaba procrastinando, ou deixa ali de lado. Tem muitas ideias, mas na hora de colocar em prática não coloca. Então, eu preciso me movimentar. Não vai ser eu deitada, com o celular na mão, ou eu cruzar os braços, que a coisa vai acontecer. Então, exige esse movimento. Exige esse movimento para que o resultado chegue. E além disso, uma coisa que a gente precisa ficar muito atenta é a questão do perfeccionismo. Porque existem pessoas que dizem assim, eu só vou fazer quando tiver perfeito. Quando eu tiver o cenário perfeito, quando eu tiver... espera que tenha assim, as possibilidades certas, que seja de modo perfeito para que possa começar a fazer algo. Gente, qualquer coisa que vocês quiserem na vida de vocês, comecem com o que vocês têm. Comece com o que você tem na mão. Eu costumo falar isso para, principalmente a maioria dos meus atendimentos, do meu público, tem um negócio, empreende em alguma coisa. E eu costumo sempre falar, mas eu não posto foto, eu não apresento o meu trabalho, eu não faço porque o meu celular não é bom. Sabe aquelas historinhas que vêm? Só que a gente precisa começar com o que a gente tem. Se você esperar estar perfeito, estar tudo na situação que você quer, para poder começar, você está começando tarde. Começou tarde demais. Por quê? Quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou aprendendo. Quanto mais eu vou colocando em prática, não, eu preciso fazer isso, não deu certo. Então agora eu vou fazer melhor. Não, essa parte aqui não foi muito boa, agora eu vou corrigir e vou fazer melhor. Então eu aprendo fazendo, colocando em prática. Ninguém já nasce sabendo. Todo conhecimento que você adquire, você precisa aprendo e coloca em prática. Aprendo e coloca em prática. Nos meus atendimentos eu sempre falo isso. A atividade que você vai fazer nos próximos dias é essa. Por quê? O conhecimento, ele só de fato vai fazer sentido se eu coloco em prática. Então, aprendi isso hoje. O que é que eu vou fazer agora para colocar isso em prática? O que eu aprendi? Sem esperar estar na situação perfeita, estar no ambiente perfeito, estar da maneira perfeita. O perfeccionismo, ele é um sabotador muito grande na vida da gente. Muito grande. E eu até falei esses dias com uma cliente em relação a isso, que às vezes a gente quer, até na vida da gente, a vida perfeita. Né? A gente idealiza aquela perfeição. E a gente sabe que a perfeição é algo que não existe. A perfeição é algo que neste mundo não existe. Mas o que é que eu faço? Eu faço de tudo para que eu viva bem, para que eu esteja bem. Mas se eu almejar aquele perfeccionismo, eu vou viver reclamando. Eu vou viver insatisfeita. Eu não vou agir. Então, é uma coisa que a gente precisa eliminar, é o perfeccionismo. Por muitas vezes, eu queria que as coisas fossem assim nos mínimos detalhes, até eu entender que eu precisava dar um passo de cada vez sem esperar estar perfeito, com o que eu tinha na minha mão, do jeito que eu tinha, da forma que eu tinha, e eu ia lá e fazia. Então, não esperar a situação estar apropriada para poder você fazer o que precisa ser feito. É você ir lá e fazer com o que você tem, do jeito que você tem. Eu lembro que eu tive uma experiência aqui com uma amiga minha, que ela tinha muita vontade de ter um carro. Muita vontade. Era o sonho dela, o carro dela. E aí, o que aconteceu? Ela ficava sem querer fazer muita coisa, porque ela dizia assim, eu só vou fazer isso quando eu tiver meu carro. Eu só vou fazer isso quando tiver meu carro. Aí, um dia eu sentei com ela e falei assim, faz hoje o que precisa ser feito com o que você tem. Porque se você fizer com o que você tem, você vai dar os passos necessários para chegar onde você quer chegar. Mas você precisa começar com o que você tem. Se hoje você, para fazer isso, precisa do seu carro, não importa se você vai ter que ir lá de ônibus, não importa se você vai ter que ir lá de táxi, porque você está caminhando para o seu objetivo, que é o seu carro. E aí chegou o dia que passou algum tempo e ela conseguiu o carro dela. E no dia que ela conseguiu o carro dela,
A gente parabenizou, se abraçou e tal. Aí a gente lembrou dessa história. Aí a gente, né, veio na memória. Lembra daquele dia que você não queria começar porque não tinha o seu carro? Mas hoje você está com o seu carro, mas você precisou dar aquele passo. Você precisou andar de ônibus, você precisou andar de táxi para poder chegar onde você chegou hoje. Então, se eu aguardar a situação apropriada, não vai. Se eu esperar esse perfeccionismo, eu não vou conseguir os meus resultados. Eu não vou conseguir o que eu quero. Então, elimina o perfeccionismo. Elimina o perfeccionismo. Né? A gente tem que aprender a lidar com erros e acertos, porque os erros, eles são nossos grandes ensinadores. Os erros, eles nos ensinam, os erros da nossa vida ensinam muito. A gente aprende muito. E uma outra coisa que atrapalha a nossa produtividade é a incapacidade de tomar decisões. É o não se posicionar. É o não dizer assim, não, a minha decisão é essa, eu preciso fazer isso, e eu me comprometo a fazer isso, eu tenho uma decisão assertiva em relação a isso. Eu não posso andar deixando o barco me levar. Tem aquela música, né? Deixa a vida me levar. Eu não posso andar deixando a vida me levar. Eu sou o piloto da minha viagem. Eu sou a protagonista da minha história. Eu sou a autora da minha história. Eu que escrevo a minha história. E qual decisão eu preciso tomar a partir de hoje? Qual a decisão na minha vida que eu preciso tomar hoje para que eu chegue no resultado que eu quero? Qual a decisão que eu vou fazer a partir de hoje todos os dias para me ter os resultados que eu preciso? Porque produtividade é você alcançar atividades para você alcançar um objetivo. Então, para isso eu preciso de uma decisão. Eu estava falando ontem com a pessoa e a gente estava falando dessa questão de emagrecimento e que ela queria perder peso. E aí eu fiz a seguinte pergunta: toma 2 litros de água por dia, faz exercício, toma 2 litros de água por dia. Eu tenho uma dificuldade muito grande de beber água. Você não consegue beber 2 litros de água por dia? Sabe? Alarma o celular, coloca isso como uma prioridade. A gente não faz o que não é prioridade. Se a sua prioridade é emagrecer e você precisa fazer um exercício, alimentação saudável, beber 2 litros de água por dia, você não consegue fazer, isso não é a sua prioridade. Então, qual a decisão que eu quero? Se é essa decisão que eu quero, qual a atividade diária que eu preciso fazer? E eu vou me comprometer a fazer isso. É uma decisão que eu tomo. Então, tudo na nossa vida é baseado em decisões. Tudo é baseado. Se eu não me posiciono, se eu não tenho uma decisão clara, eu não chego no resultado que eu quero. Eu fico parada e deixando a vida me levar. E vivendo do jeito que dá certo. Então, um posicionamento, uma decisão tomada, você se compromete a fazer o que precisa ser feito. E uma outra coisa também que atrapalha é a insatisfação no trabalho, no que você faz. Eu não sei se você trabalha para alguém ou se você tem o seu negócio. Grande parte do meu público tem o seu negócio. A insatisfação no que a gente faz é uma das coisas assim que mais atrapalham. Mais atrapalham. Você precisa ser apaixonada pelo que você faz. Você precisa gostar do que você faz e você vai ter ânimo para fazer aquele trabalho todo dia. Tem uma técnica que é a do Ikigai, que eu aplico nos meus atendimentos, porque eu sou encantada pela técnica do Ikigai. É uma técnica japonesa e que a gente descobre essa paixão pelo que a gente faz, o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida em relação ao trabalho da gente. E quando a gente descobre que a gente realmente brilha os olhos, aí tem uma pergunta que é a seguinte: se hoje você não ganhasse mais dinheiro para fazer o que você faz, você continuaria fazendo? Porque a sua motivação para trabalhar não pode ser só o dinheiro. Lógico que o dinheiro a gente trabalha para ter o dinheiro, é necessário, mas essa não pode ser sua atividade principal. Por quê? Porque você vai estar insatisfeita. Porque o dinheiro não vai ser a sua alegria.
Digamos que, geralmente, o meu público é que tem comércio, é que lidar com pessoas. Digamos que é porque você gosta de se relacionar com pessoas. Eu gosto do meu trabalho porque eu converso com pessoas, eu conheço pessoas novas. E cada pessoa que vem, né, eu trabalho na loja de roupa, eu gosto de ver as pessoas desse mundo, de ver as pessoas bem vestidas. Eu gosto da área da beleza, eu gosto de... Eu não sei o que você faz. Cozinha, eu gosto de cozinhar. Comida pra mim, vibra os meus Deus. Mesmo se eu não trabalhasse, cozinhar é a coisa que eu mais amo, é cozinhar. O que é que você ama? O que é que te movimenta? Porque quando você vai trabalhar amando o que você faz, você passa isso pras pessoas. Eu falo sempre, vendas, principalmente quem trabalha com vendas, é energia. Vendas é energia. Se você tá bem, consequentemente o seu redor fica bem. Dificilmente você vai conseguir um retorno, seja, principalmente nessa área de venda, se você estiver mal. Porque você vai receber o seu cliente mal-humorada. Gente, eu já fui em ambientes que eu cheguei. E o vendedor, quem tava lá, com a cara enfusada, com aquela cara de bicho, e que vem atender você, e que já tá de mal com a vida, eu não vou mais lá, porque é uma coisa que eu abomino na minha vida, é gente mal-humorada, sabe? Gente negativa. Agora, se você chega numa pessoa que lhe trata bem, que ele sabe que a gente gosta de ser acolhida, a gente gosta de ser tratado bem, a gente gosta de atenção. Então, você precisa ter essa satisfação no que você faz, de acolher bem, sabe, os seus clientes, as pessoas que estão com você, as pessoas que gostam do seu trabalho. E até mesmo porque tem uma coisa, a gente acha que as pessoas compram da gente o que a gente vende, mas elas compram primeiro você. Você não é a única pessoa que vende o que você vende, que faz o que você faz. E por que as pessoas escolhem comprar de você? Se seu produto talvez seja o mesmo que o outro vende. Porque as pessoas compram primeiro você. As pessoas olham primeiro pra você. As pessoas vêm até você por conta da pessoa que você é. Elas se conectam com você. Então, é conexão. E aí ela vem e compra o produto. Ela vem e compra o que você vende, ou o seu produto ou o seu serviço. Então, se eu estou insatisfeita no que eu faço, como é que eu vou me conectar? Se eu preciso me conectar com pessoas. Se o que eu faço envolve pessoas. Então, essa insatisfação no que você faz, consequentemente, vai te deixar improdutiva. Consequentemente, vai te deixar, sabe, para baixo. Então, esses são alguns hábitos, algumas coisas que atrapalham. Mas existe também exercícios, novos hábitos que ajudam a ser mais produtiva. Assim como tem esses que atrapalham, existe. O que eu vou fazer, então, para me ser mais produtiva? E uma das coisas que vai te deixar mais produtiva é... Uma coisa que eu sempre falo é a questão do autoconhecimento. É você se conhecer. É você saber o que é que eu faço bem. Foi o que eu acabei de falar pra vocês quando a gente é satisfeita no trabalho da gente. Qual área? Eu sou boa mais pra comunicação? Eu sou mais boa... Em qual a área em que eu me destaco, que eu me conheço? Eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer. O que é que as pessoas... O que é que eu me destaco no que eu faço? É porque eu gosto de conversar com as pessoas? Não, é porque eu sou acolhedora? O que é? O que é em você que se destaca? Você precisa olhar em você o que é que você tem de bom. Não, eu sou mais analítica, eu sou mais da parte administrativa, eu não sou muito de aparecer, eu sou mais ali de planejamento, de estratégia, de administração, eu sou mais analítica. Existe no perfil comportamental, tem um teste que eu faço nos meus atendimentos justamente para descobrir qual o seu perfil. Se você é mais analítica, é mais de dados, de planejamento, ou se você já é mais planejadora, ou se você é mais executora. Eu, por exemplo, eu descobri que eu sou mais analítica, eu gosto de ver resultados, eu gosto de medir, eu gosto de mensurar, eu gosto de ver. Para mim, eu meço resultados em dados, eu sou muito analítica. Mas eu também acabei descobrindo que eu sou bem comunicativa em palavras, em falar. Eu comecei a usar isso intencionalmente, porque eu precisei descobrir em mim. Então eu preciso descobrir no que é que eu sou boa, no que é bom pra mim. Tem pessoas que não são muito da comunicação, do falar, mas já tem outras coisas que são boas. Então eu preciso me conhecer e saber no que eu sou boa para desenvolver no que eu faço.
para mim me desenvolver no que eu faço. E quando eu tenho esse conhecimento e eu vou agir de maneira intencional, eu colho esses resultados. Então isso é uma descoberta que eu vou fazendo dia após dia. Quanto mais eu me conheço, melhor eu ajo, porque eu vou agir intencionalmente. Hoje, na minha vida hoje, tudo que eu faço é intencional. Tudo que eu faço é intencional. Porque eu já cada vez que eu me conheço, eu coloco atitudes, eu coloco ali hábitos, comportamentos que eu preciso fazer para ficar melhor. Por exemplo, quando era para gravar um vídeo, fazer alguma coisa na internet, quando eu pegava e pensava, eu tenho que ainda ajeitar meu cabelo, eu ainda tenho que ajeitar uma maquiagem, ainda tenho que vestir uma roupa, eu já não queria mais nem fazer. Então eu agora faço isso intencionalmente, até para me ficar bem durante o dia. Pra ficar em casa todo dia, eu passo um protetor com base, passo um pó, ajeito minha sobrancelha, passo um batom. Porque eu tô preparada pro meu dia. Eu tô preparada pra receber. Eu sou intencional nisso, porque eu sei que a minha energia vem. Porque se eu me olhar no espelho, eu vou ficar bem olhando pra mim. Então, às vezes a gente quer que a energia venha, que a motivação venha pra poder fazer alguma coisa. Todo dia de manhã, eu leio um livro, eu medito na Bíblia, eu faço meu devocional todo dia, é meu hábito. A gente vai falar sobre o hábito da manhã. Eu já sou intencional, eu deixo do lado da cabeceira da minha cama tudo que eu preciso para quando amanhecer o dia eu utilizar. Eu já sou intencional. Por quê? Porque eu entendo que se eu ainda for procurar onde está minha Bíblia, se eu for procurar se está no outro quarto livro, se eu for procurar onde tiver, isso já vai começar a trazer uma dificuldade para mim. Então eu sou intencional, já deixo perto. Quando eu acordo, eu já vejo ali do lado, eu já vou usar. Já tá tudo ali que eu preciso. Então por isso que na nossa vida a gente tem que ser intencional. Então você se conhecer, conhecer suas forças, conhecer suas fraquezas, vai te ajudar a chegar no seu resultado. Uma outra coisa é você eliminar distrações. Eu já tive em um atendimento uma cliente que ela era muito boa pra fazer tudo que fazia, mas um grande sabotador da vida dela era o celular. Porque ela vinha, quando pegava o celular, se intertia no celular e não via a hora passar. E acabava não fazendo o que precisava ser feito. Então, qual é a sua distração que você precisa eliminar? Às vezes, se eu entrar no Instagram, se eu entrar na rede social, eu acabo indo e esqueço do tempo do que eu tenho que fazer. Então, eu preciso eliminar o que me distrai. Eu preciso eliminar o que está me tirando do meu foco. Então, essa questão das distrações é um grande sabotador. Por quê? As distrações vão te tirar do seu foco. As distrações vão te tirar do seu objetivo. Uma outra coisa, um outro hábito, para que você alcance a sua produtividade, é o desenvolvimento constante. Como assim o desenvolvimento constante? Você precisa se desenvolver o tempo todo. E quando eu digo desenvolver, é buscar novos conhecimentos. Isso, gente, é algo assim, muito, muito poderoso. Qual a área da sua vida que você quer se desenvolver hoje? Então, qual o livro que eu preciso ler? Qual um curso? Qual pessoa que eu preciso acompanhar? Qual tipo de vídeo que eu preciso assistir? Você precisa ser intencional nisso. Qual conhecimento eu preciso adquirir para isso? Então, desenvolvimento, conhecimento, ele precisa ser constante. Eu já estudei muito, eu vou dizer pra vocês, o que tem de livro tá aqui, que eu gosto de ler. Mas talvez você não goste de ler, mas você precisa ter o hábito, eu não gosto de ler. Pega um audiobook no YouTube e ouve se você não gosta da leitura, mas desenvolva conhecimento. Tudo que hoje eu sei foi através de estudo, seja o estudo acadêmico mesmo que eu fiz, minhas faculdades, muito curso que eu fiz, muita palestra que eu ouvi. Eu sou muito intencional, muito livro que eu li, nas áreas que eu precisava ser tratada. Eu entendo tudo que... É tão fato isso. Cada um desses livros que eu tenho, eu sei exatamente qual foi o momento da minha vida que eu tava vivendo. Porque eu sou intencional no que eu leio. Digamos que, esses dias mesmo, vou citar um exemplo agora. Eu tô sentindo que eu preciso de livros mais espirituais para alimentar o meu espírito. Além da Bíblia, que eu leio, do meu devocional, eu senti a necessidade que eu precisava de alguma coisa voltada para essa área, para me alimentar espiritualmente.
eu peguei e comprei já um devocional novo, um livro novo falando sobre mulheres, enfim, porque eu tô sentindo essa necessidade. E quando a gente lê, a gente acaba desenvolvendo isso na vida. Então, foi uma necessidade que eu tô tendo hoje. Então, teve momentos da minha vida que eu queria saber sobre questão de finanças, de como administrar, de gestão. Eu fui lá e comprei um livro que falasse sobre isso. Sobre negócio, fui lá e comprei. Não, eu tava precisando sobre casamento. Fui lá e comprei um que falasse sobre casamento. Assistia vídeos que falassem sobre esse tema. Sabe? Procurava o que falasse sobre isso. Então, cada etapa da minha vida vinha numa área diferente. Eu ia buscar conhecimento naquela área que eu precisava. Então, eu preciso ser intencional nos meus aprendizados. Ao invés de você ficar usando o seu tempo para ouvir coisas desnecessárias, use o que vai agregar valor na sua vida. Eu sou muito intencional todo dia de manhã. Depois que eu faço meu devocional, faço meu exercício, e quando eu vou tomar banho, eu já ligo ali o celular, ou numa pregação, ou num podcast, ou em alguma coisa que agregue valor pra mim. Enquanto eu tomo banho, tomo meu café, até eu chegar aqui, eu já ouvi uma pregação inteira. Eu já ouvi uma palestra inteira. Eu já ouvi algo que agrega valor na minha vida. Então, qual a área que você precisa desenvolver? E quando eu falo isso de conhecimento, gente, às vezes eu desenvolvo meu intelectual só fazendo uma faculdade. Não é isso. Não é só um estudo acadêmico. O estudo acadêmico também tem seus efeitos. Mas essa questão é um livro, é um vídeo, é uma palestra, é uma pessoa que você segue. Eu sou muito intencional nas pessoas que eu sigo. Por quê? Porque eu sigo pessoas que o que eu ver lá vai fazer bem pra mim. Imagine se toda hora que eu ver lá seja uma coisa que não agrega valor pra mim nada. Então até nisso você precisa ser intencional. Então esse desenvolvimento ele é muito, muito importante para que você alcance seus resultados. Uma outra coisa, um outro hábito que desenvolve aí a sua produtividade. Eu falei para vocês que uma coisa que atrapalha é como você dorme. E uma coisa que ajuda é como você acorda. Um dos primeiros exercícios, é sempre o primeiro exercício que eu coloco nos meus atendimentos é o ritual da manhã, é o como você acorda. Por quê? Se você, ao acordar, você já acorda insatisfeita, você já acorda mal-humorado, o seu dia vai refletir dessa forma. Isso é comprovado. Você precisa ter alegria ao acordar. Gente, quando meu celular desperta, hoje eu consigo ver aquela coisa melhor que eu já acordo assim, graças a Deus, eu acordei, porque eu sei que meu dia vai ser incrível. Eu já acordo com aquela energia que o meu dia vai ser, sabe, uma coisa maravilhosa. Agora, ou você é do tipo, o celular despertou, você vai lá e deixa mais um tempo e fica lá. Se você faz isso e fica rodando na cama e não se levanta e já tem uma atitude, você vai procrastinar durante todo o seu dia. Você vai estar o dia dessa mesma forma. Então, quando o seu... É tanto que, olha só, até nisso, você precisa ser intencional. Se você tem esse hábito do celular despertar e você ir lá e deixar mais um pouco e dormir mais um pouco e ficar nessa, seja intencional. Deixa o celular mais distante, que você precise levantar para ir lá fazer com que ele desligar o despertador. Seja intencional nisso. Por quê? Você vai precisar levantar. Então, a forma que você acorda, esses pequenos detalhes. Despertou, acordou, já levanta, já acende luz, tá? Pra você já receber, é hora de acordar. E já vai declarando, hoje o meu dia é incrível. Um hábito, que eu vou falar aqui pra vocês, um hábito, e até comprovado, é quando você acordar, quando se espreguiçar, já se espreguiçar sorrindo. Não importa se você dorme mal, não importa, já. Quando você se espreguiçar, já abre um sorriso. Por quê? Isso é a comunicação não verbal e que a gente está emanando pro nosso cérebro que está bem. Isso é comprovado cientificamente. Se você pegar uma caneta, você pode estar mal, triste, enfim, se você pegar uma caneta e colocar assim na boca durante 1 minuto e ficar com essa caneta na boca com essa sensação, os seus neurônios, sabe, ali o seu sistema, ele identifica e o seu humor começa a melhorar só por esse hábito. Isso é comprovado por uma cientista, a Amy Cole. Tem um vídeo dela que ela fez do TED, lá no YouTube, que é recorde de visualização, que ela fala sobre essa questão da linguagem corporal.
O quanto que isso ajuda, o quanto que isso comunica. Eu posso estar com os meus pensamentos, com os meus sentimentos abalados, mas se eu mudo a minha linguagem corporal, eu consigo mudar o meu estado de humor. É só você notar, uma pessoa depressiva, uma pessoa que tá triste, ela vai andar como? De braços caídos, cabisbaixa, triste, olhando pra baixo. Se eu mudo o meu comportamento, se eu olho pra cima, a gente pode enganar demais, gente, a mente da gente. Se, como eu disse pra vocês, não, eu vou me visto, me ajeito, pronto, tô pronta pro dia. O meu cérebro vai receber isso. É a comunicação que eu tô passando. É o que eu tô mandando. É a comunicação que eu tô emanando pra mim mesma. Então, a forma que você acorda, faça isso todo dia. Já comece por aí, já despertou, levanta, se espreguiça, já dá um sorriso e tem novos hábitos. Eu ensino muito isso, do que você fazer ao acordar, porque eu tenho hábitos que eu faço há anos, e que eu passo, tudo que eu faço, eu passo para as pessoas que estão comigo, porque se deu certo para mim e se deu certo para muita gente que eu aprendi em livros, em cursos, eu passo também porque eu sei que dá resultado. Eu sei o quanto que isso faz efeito. Então, além da forma do acordar, tem também a questão de você focar uma coisa de cada vez. Não adianta você querer fazer tudo de uma só vez. O que é que precisa ser feito hoje? Uma coisa de cada vez. Foque em uma coisa de cada vez. Eu tive um atendimento de uma águia nova que entrou recentemente. E quando ela chegou, gente, ela estava muito cansada. Porque ela estava muito ocupada. Ela não estava produtiva, ela estava ocupada. Porque ela estava trabalhando muito. O negócio é dela, ela trabalha para ela mesma. Só que ela acordava cedo, 5 horas da manhã. E às vezes ela virava à noite, meia-noite, 1 hora da manhã, ela ainda estava produzindo, né? O trabalho dela, estava lá fazendo as coisas dela. Chegava o final de semana, sábado era a mesma coisa, dia de domingo a mesma coisa. Ela não tinha descanso, ela não tinha essa organização. Que é uma das coisas, além do foco, tem a questão também de você saber dividir as coisas. Já vou entrar aqui no outro tópico, que é o tópico de você ter essa agenda, uma agenda do que precisa ser feito. E aí, quando a gente chegou, não, tá errado. Você precisa ter pelo menos um dia, que pra você é negociável. Esse dia, pra mim, eu não faço nada em relação ao trabalho. E aí, a gente montou uma agenda que ela precisava executar. Porque como ela trabalha em casa, ela tinha as coisas de casa pra fazer, tinha um filho pra cuidar, tinha as coisas dentro de casa pra fazer, tinha o trabalho pra fazer. E aí, a gente começou a dividir. Aí ela começava a arrumar a casa, começava a fazer uma coisa, daqui a pouco já tinha que terminar o trabalho, daqui a pouco estava o tempo todo no trabalho e não terminava o que precisava fazer na casa. Então a gente montou uma estrutura. Vamos lá, vamos montar uma agenda, que é um dos tópicos que tem aqui dos hábitos. O que é que eu vou fazer? A partir da manhã, eu só vou me dedicar ao que precisa ser feito em casa. É a comida, é a casa, é a roupa, é o filho. Eu vou me dedicar aos trabalhos de casa. Eu só vou fazer isso, eu não vou trabalhar com tudo, eu vou dedicar ao trabalho de casa. Quando ser a parte da tarde, eu vou me dedicar ao que precisa ser feito. No meu trabalho. Eu não vou misturar. Se eu tenho esse tempo, eu preciso só dividir a hora que é pra isso e focar uma coisa de cada vez. Quando você começar, porque aí aí vem pra parte do... Pronto, à tarde eu vou focar. Tem um livro que fala, trabalhe 4 horas e você vai ver os resultados. Porque, gente, é comprovado. Se você foca aquelas horas de tempo porque precisar ser feito, você não vai ficar ocupada o dia todo, porque você vai fazer o que precisa ser feito. Aí a gente fez nessa rotina, manhã casa, tarde trabalho, só que existe um outro ponto que é um momento de relaxamento. Você também não pode ligar todas as horas do dia ocupado, fazendo alguma coisa. Tem que ter um momento de relaxamento. Tem até algumas técnicas como o Ho'oponopono. Tem várias técnicas aí que tem aí por esse meio que falam sobre esse momento de relaxamento. Eu, por exemplo, eu gosto do meu momento de relaxamento quando eu saio, eu vou conversar com alguém, eu vou na casa de mãe. Aquilo pra mim eu tô distraindo, porque eu não tô falando de trabalho. Quando eu volto, eu já venho pra segunda parte. Então você precisa... Pronto, esse momento aqui eu vou sair, vou respirar um pouco pra poder voltar. E aí na rotina dela, manhã casa, tarde trabalho, saio no final da tarde pra resolver alguma coisa, volto à noite, porque precisa ser feito no trabalho. E aí ela executou isso
A primeira semana que ela executou isso sem falhar, chegou sábado, meio-dia, ela falou que já estava com tudo que precisava ser feito na semana concluído. Ela não tinha pendência. Na casa ela deu conta, no trabalho ela deu conta, sábado à tarde ela já tinha terminado e ela tirou o domingo para descansar, para aproveitar o filho e para não fazer nada. Ou seja, aquela vida que estava sobrecarregada de domingo a domingo só precisou de uma agenda do que precisava ser feito na hora certa, com foco em uma coisa de cada vez, e teve o resultado. Então, quando a pessoa diz, mas eu não tenho tempo para nada. Gente, eu não consigo entrar na minha cabeça, porque tudo é uma questão de você planejar. E existem várias formas aí de planejamento, de você montar uma agenda. Geralmente, você precisa montar a agenda. O que você vai fazer no outro dia, monta antes. Tá bom, mas eu trabalho o dia todo. Como é que eu vou fazer as coisas? Eu que tomo conta da minha casa. Uma coisa por dia. Não, hoje é o dia de cuidar do quarto. Hoje é dia de cuidar da sala. Hoje é dia... Separa uma coisa de cada vez. Eu tava assistindo eu gosto dessas coisas diferentes, né? Um vídeo sobre essa questão de organização da casa. E uma dessas pessoas que entendem, né, de organização, falando exatamente sobre isso. Eu não posso separar todo dia para fazer tudo. Eu separo uma coisa de cada vez. Não, hoje é aqui, amanhã é ali, eu consigo dar conta de tudo. Então essa questão, e nós principalmente que somos mulheres, é marido, é filho, é trabalho, estudo, é tudo. Eu só preciso colocar cada coisa no seu horário, cada coisa no seu lugar, e eu consigo dar conta. Então, é você fazer essa junção das coisas e você vai ver o resultado. E você vai alcançar e você não vai viver cansada. E uma outra coisa, né, para finalizar essa parte de hábitos, tem uma coisa que é muito importante você fazer. É saber dizer não. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de dizer não. Mas você precisa aprender a dizer não. Se pra você, foi até isso que, quando eu falei com essa cliente, que eu falei pra vocês, desse atendimento, que a gente precisou colocar nela. Por quê? O que acontecia dessa grande cansaço que ela estava tendo, dessa sobrecarga de trabalho? Porque ela não sabia dizer não. Chegava uma encomenda e aquela encomenda, ela já estava cheia e chegava uma encomenda nova. Por não saber dizer não, ela pegava. Então ela tem que virar a madrugada fazendo, porque para ela se dissesse não, o cliente ia ficar insatisfeito, o cliente ia ficar mal, não ia entender, ela ia perder, ela não sabia dizer não. E acabava se sobrecarregando. É tanto que na outra semana já bagunçou a agenda dela, por quê? Ela, por não dizer não, disse um sim e precisava de imediato dar aquela encomenda, fazer aquilo tudo que precisava se fazer e acabou sobrecarregando e mudou tudo, bagunçou a semana toda. Eu até falei pra ela, foi bom isso acontecer, porque você pode comparar e a importância de você fazer o que precisa ser feito, que tá dentro do seu alcance. Porque se você faz só pra agradar o outro, alguém sai prejudicado e esse alguém vai ser você. Alguém sai prejudicado e esse alguém vai ser você. Pra mim, hoje, o que é inegociável pra mim? O domingo, eu não faço atendimento. O domingo, eu não faço nada que seja em relação ao trabalho, porque eu preciso descansar minha mente. Então, isso pra mim é inegociável. Se chegar alguém pra me dizer, José, eu só posso fazer no domingo. Não vou poder fazer isso com você. Porque pra mim, eu preciso descansar, eu preciso renovar, eu preciso de energia. Isso pra mim é o domingo. Então, o aprender a dizer não é o seu posicionamento, do que pra você é inegociável. Do que pra você, é por isso que o autoconhecimento, cada um desses pontos tem a sua importância. Cada um desses pontos tem a sua importância e vai trazer o seu resultado. Para que você seja mais produtiva e que você seja, e voltando àquilo que a gente falou, ser produtiva não é ser ocupada, é fazer o que precisa ser feito na hora certa, do jeito certo. E o resultado chega. É isso que precisa ser feito. O que é que eu preciso fazer hoje? Qual a atividade que eu preciso fazer hoje? E eu vou fazer uma coisa de cada vez. Você não vai fazer tudo de uma vez só. Você vai fazer uma coisa de cada vez, com início, meio e fim. Começo e termino. E aí você vai ver, de fato, as coisas acontecerem na sua vida. Tá bom, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje.
que cada aprendizado, que tudo que vocês sabem, coloquem em prática e me contem se vocês tiverem resultado na vida de vocês. Eu amo ver os feedbacks de vocês, os resultados que vocês têm colhido através de cada uma das nossas aulas, de cada um dos nossos, aqui do nosso conteúdo. Fiquem com Deus até o nosso próximo Café com a Coach.